Olá, bom dia pessoal. Nesta videoaula a gente vai revisar um conteúdo que é bastante importante na resolução de praticamente todos os problemas de matemática. É importante porque geralmente quando a gente vai resolver algum problema da matemática, a gente precisa realizar algumas operações e geralmente o aluno ele fica um pouco confuso, sem saber por onde é que ele começa a resolver. Bom, o assunto chama-se expressões numéricas, que são nada mais do que expressões da matemática, são continhas da matemática, que envolvem apenas números, certo? Bom, a pergunta é, quem é que a gente resolve primeiro? Em qualquer expressões que tiverem apenas números, o primeiro que você deve resolver são os parênteses, certo? Então, você olha para a expressão, procura onde é que tem parênteses. E logo em seguida, você vai tentar resolver quem está dentro do parênteses. Resolvido a parte de parênteses, aí você vai na segunda parte, resolver as partes dos expoentes, ou seja, onde tiver potências, um número elevado a um expoente, certo? Em terceiro lugar, você vai resolver as multiplicações e as divisões. Detalhe, nessa ordem, se na expressão aparecer primeiro a multiplicação, você multiplica primeiro. Se aparecer primeiro a divisão, você divide primeiro, certo? Então, você sempre segue essa ordem. E a quarta operação que você pode resolver é a adição e a subtração. Esse daqui não exige ordem, certo? Então, você resolve a adição e a subtração por último. Bom, geralmente a gente gosta de criar tipo uma palavra para a gente lembrar dessa regra que eu acabei de explicar para vocês. Bom, a regra é uma palavra seguinte. Observe que parênteses começa com a letra P. Então, eu coloco aqui P. Expoente começa com a letra E. Então, PE. Multiplicação com a letra M. Divisão com a letra D. Adição com a letra A. E subtração com a letra S. Bom, a gente formou aqui uma palavra que nos ajuda a lembrar dessa regra aqui. A palavra é pendas. Então, sempre que você quiser lembrar quem você resolve primeiro, tente lembrar dessa palavra, pendas. Pendas, P, significa que você resolve primeiro o parênteses, certo? E significa que você depois resolve os expoentes. M significa a multiplicação, D, a divisão, A adição e S, a subtração. Lembrando que multiplicação e divisão, esses dois aqui, ó, você sempre resolve na ordem que ela aparece. Ou seja, se primeiro na conta tiver a multiplicação, você multiplica primeiro. Se tiver primeiro a divisão, você divide primeiro. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de expressões numéricas e como a gente resolve elas. Ó, neste exemplo 1, observem aí que nós temos aqui um exemplo 1, nós temos a seguinte expressão numérica: 5 menos 8 vezes 6 dividido por 2 mais 1. Bom, é uma expressão numérica porque nela só tem números. A pergunta é, por onde a gente começa a resolver? Será que eu faço 5 menos 8 primeiro? Bom, basta você lembrar da regrinha que a gente acabou de ver, que é a regrinha do pendas. Né? Ó, pendas. Pendas. Ou seja, quem é que eu resolvo primeiro? Primeiro tem que resolver os parênteses, ou seja, essa parte aqui que está dentro do parêntese. Então, o restante eu vou só repetir. Eu vou repetir o 5 menos 8 vezes 6
dividido por... Vamos resolver os parênteses. Quanto é que dá 2 mais 1, que é o que dá dentro do parênteses? 3. Então, dividido por 3. Bom, eu já resolvi o parênteses. Isso aqui deu um 3. Ó. Depois do parênteses, eu resolvo os expoentes. Observe se tem algum expoente. Não tem expoente. Então, eu passo para o próximo. Multiplicação e divisão. Observe que nessa expressão, a multiplicação veio primeiro do que a divisão. Então, eu devo resolver primeiramente a multiplicação, porque ela veio primeiro. Então, vai ficar 5, vamos colocar aqui igual, né? Isso é igual a 5 menos 8 vezes 6 dá 48. E aí eu vou repetir, dividido por 3. Depois da multiplicação, a gente resolve a divisão. Então, eu vou repetir novamente o 5 menos. Agora vamos dividir 48 por 3. 48 dividido por 3 dá 16. Pronto. Depois que eu resolvi a divisão, eu devo resolver a adição ou subtração. Nesse caso, a subtração. Então, vamos fazer 5 menos 16 vai dar menos 11. Pronto. Então, o resultado dessa expressão numérica é menos 11. Vamos para mais um exemplo. Novamente, ó, nós temos essa expressão numérica. E aí, como é que a gente resolve ela? Bom, a resposta é o seguinte. Primeiro, vamos colocar aqui, observar a regrinha aqui do Pendas. Ó. Primeiro você resolve os parênteses. Então, primeiro essa parte. O restante a gente vai só repetir. Então, isso é igual a menos 3 mais 20 dividido por 3 mais 2, sabemos que dá 5. Dividido por 5 vezes 4. Bom, depois dos parênteses, resolve expoente. Não tem expoente. Então, vamos pular para multiplicação ou divisão. Lembrando na ordem que aparece. Quem aparece primeiro nessa expressão? Observe que quem aparece primeiro aqui é a divisão. A divisão aparece primeiro do que a multiplicação. Aparece antes. Então, eu vou repetir aqui. Menos 3 mais... Então, vamos dividir. 20 dividido por 5. Sabemos que dá 4. Vou repetir o vezes 4. Então, isso é igual a menos 3 mais. Agora, resolve a multiplicação. 4 vezes 4, 16. Então, isso é igual a menos 3 mais 16 vai dar 13 positivo. Resolvida. Pode acontecer, pessoal, de ter um parênteses também. Por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo 3. Aliás, a gente tem uma potência, um expoente. Vamos colocar aqui, ó. 8 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Pronto. Quanto é que vai dar isso? Ó? Repete o 8. Aí lembre-se que resolve primeiro o parênteses. Como não tem parênteses, resolve o expoente. Então, menos 5 vezes, vamos resolver o expoente. 3 ao quadrado, a gente sabe que dá 9. Pronto, agora resolve a multiplicação. Então, isso é igual a 8 menos 5 vezes 9 dá 45. Que é igual a menos 37, né? É menos 37. Pronto. Certo? Ok.